A autohemoterapia nas dermatoses é uma tese de doutorado apresentada em 1924 à Faculdade de Medicina do Porto, em Portugal. Nela, o autor, o médico Alberto Carlos Davi, afirma que a técnica já era utilizada com sucesso na Itália desde a metade do século XIX e atribui a Paul Ravot a primeira descrição da técnica e suas indicações com base em experiências desenvolvidas anteriormente por médicos alemães. No fim dos anos 30, a autohemoterapia era utilizada no tratamento de infecções com bons resultados, até gradativamente ser deixada de lado quando a produção de antibióticos se dissemina em escala industrial a partir da década de 40. No Brasil, o Dr. Luiz Moura aplicava a técnica desde o tempo de estudante de medicina, seguindo os passos do pai, cirurgião geral, que por meio da autohemoterapia reduzira consideravelmente as taxas de infecção hospitalar. O Dr. Pedro Moura comprovava na prática o que o médico e professor Jesse Teixeira já afirmara num trabalho publicado e premiado na revista Brasil Cirúrgico. A contagem dos macrófagos, que fazem a limpeza do sangue, aumentava no organismo com a autohemoterapia. Ao se retirar o sangue da veia e logo em seguida aplicá-lo no músculo, o número de macrófagos subia de 5% para 22%, voltando a cair uma semana após a aplicação, requerendo então a repetição do procedimento de 7 em 7 dias. Mas a popularização dos antibióticos coloca a prática em desuso também no país. Já nos anos 70, um artigo do então professor de doenças infecciosas e parasitárias da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo sobre a ação dos macrófagos no organismo anima o Dr. Luiz Moura a chamar a atenção mais uma vez para os benefícios da autohemoterapia que ainda praticava. Até que em 2007, o Conselho Federal de Medicina declara a autohemoterapia sem efetividade científica comprovada e de risco para a saúde, posicionamento que depois o Conselho Federal de Enfermagem também adotaria. O Dr. Luiz Moura é acusado no Conselho de Medicina do Rio de Janeiro pela divulgação de um procedimento sem reconhecimento oficial da área médica. A acusação usa contra o médico a repercussão da entrevista gravada em DVD no ano de 2004, em que ele defende o uso da autohemoterapia. Se possível, sempre somar o antigo com o novo. E sempre conferindo, nunca aceitando como isto não funciona sem conferir. Desde que, lógico, não haja prejuízo para quem vai usar esse tratamento. Como advogado, eu acompanhei procedimentos que ocorreram contra Luiz Moura no CREMERG, o Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro. 2 representações chegaram a plenário e foram julgadas, com a pena da cassação do exercício profissional. O CREMERG aplica a pena, diz que a pessoa infringiu a ética profissional e remete para o Conselho Federal. Nas defesas, sempre Luiz Moura se comprometeu a evitar que as palavras dele fossem usadas de forma a causar sensacionalismo. Porque todas as pessoas que eram beneficiadas pela autohemoterapia saíam cantando louvores, alardeando o sucesso que tinham tido um tratamento tão simples. Todo tratamento experimental tem que obedecer à abertura de um protocolo, porque através desse protocolo é que vai ser acompanhado e aprovado o tratamento experimental. Em conversas com Luiz Moura, ele disse que a autohemoterapia não era um tratamento experimental. Por isso não tinha nada que fazer protocolo. Ele disse: vocês estão negando tudo que nós aprendemos na faculdade, a ativação dos macrófagos. No último julgamento, a esposa do Luiz Moura, eu necessitando de alguns documentos, ligava para ela para pedir os documentos e ela estava muito aflita, isso deixava ela muito desestabilizada. Nessa pressão que o CREMERG estava fazendo contra o Luiz Moura,
Eu lhe falei com ela no final da tarde e vim a saber que no dia seguinte ela tinha tido um AVC decorrente desse transtorno. Era muito bonito de ver o lugar deles dois juntos, assim, um apoiando o outro, né, assim. E muito a minha avó que sustentando esse ponto pro meu avô, né, essa possibilidade dele ser quem ele foi, né, no trabalho dele. Mas tem um outro fator, assim, que eu acho que sempre também me impactou muito, é o lugar do meu avô como médico, como ele praticou a medicina, né. Mas a palavra dele, a palavra daquele que prescreve, tem um peso enorme, né, assim. Então, as pessoas procuravam o meu avô pela palavra dele também, pelo lugar que ele ocupava, pelo aquilo que ele transmitia. Tenho isso muito claro, né, do vovô, era a grande preocupação dele com o coletivo, com o acesso das pessoas à autohemoterapia, à discussão científica em torno da autohemoterapia, né, isso foi bastante importante pra gente, né, eu sou pesquisadora da área da saúde e uma grata surpresa, né, eu fui vendo que eu tenho colegas hoje em dia que estudam, né, os princípios da autohemoterapia, claro que não tem usado o termo autohemoterapia nas suas pesquisas, né? Mas basicamente é o uso de componentes do sangue para melhorar a imunidade de indivíduos, né? Então, o que o meu avô fez, né, e botou, né, a cara na rua, na vida para mostrar e se tornou realmente um porta-voz, né, da autohemoterapia no Brasil, isso é de uma importância inegável. Abatido com o problema de saúde da dona Vera, o Dr. Luiz Moura foi absolvido em todos os processos, mas ficou definitivamente proibido de se pronunciar sobre a autohemoterapia. Isso não impediu que sua voz se multiplicasse em muitas outras vozes e continuasse a ecoar em rede na velocidade dos bytes. A autohemoterapia continuou sendo vista como prática de saúde e a palavra do Dr. Luiz Moura ficou impressa para as gerações futuras. No meu livro, além de todo o conhecimento adquirido com o Dr. Luiz Moura, reproduzo a minha experiência e também a voz de quem encontrou na autohemoterapia o alívio ou a cura, como ele próprio professava em vida. A grande lição é a gente considerar como objetivo primeiro da medicina o alívio e a cura do paciente. Logo na abertura do livro, coloco uma pergunta que prossegue sem resposta. Por que tantas outras práticas complementares já foram incorporadas ao Sistema Único de Saúde e a autohemoterapia ainda não? Não é uma contestação, algo que tenha prejudicado qualquer pessoa. Então, ao meu ver, a autohemoterapia é benefício. É só benefício. Entende? Não é conflito. Eu nunca tive conflito e eu acho que eu herdei isso do Dr. Luiz Moura. Sabe? Eu não entendo o outro lado. Não existe o outro lado. Existe o lado da saúde. De que as pessoas tenham acesso à sua saúde através do seu próprio mecanismo de cura, de defesa, e isso se propaga. A propagação da prática na prática, assim como nas ondas virtuais. Assunto para o próximo vídeo.